De briga para não cair, a semifinalista da Copa do Brasil. Como Rafael Paiva conseguiu mudar o Vasco e trazer o clube para novamente poder sonhar com coisas grandes. Vamos falar também sobre as dificuldades que o Vasco teve contra o Atlético Paranaense e tem 4 jogadores que serão avaliados para jogar contra a equipe do Flamengo. E a importância de Léo Jardim e Verrete para o Vasco da Gama. Isso e muito mais, a partir de agora no nosso Comenta Léo Vascaíno. Tem também a arbitragem definida para o Clássico no domingo. Então você já sabe, né? Isso tudo, depois dela, sobe a vinheta. Salve, salve, torcedor vascaíno, salve minha galera do Comenta Léo, saudações vascaínas. Estamos entrando no ar para falar de Vasco. Aquele abraço para você, semifinalista da Copa do Brasil. É isso mesmo, depois de 13 anos, semifinalista da Copa do Brasil. Aquele abraço para você que está chegando pela primeira vez. Seja muito bem-vindo. Eu sou o Léo, aqui é lugar de análise, informação, opinião. Tudo que envolve o Vasco está aqui. É um prazer imenso ter você junto com a gente. Já te convido a se inscrever no nosso canal, a dar uma moral, a compartilhar bastante para que a gente continue a crescer. Em todas as redes sociais você tem Comenta Léo Vascaíno, temos também Scout Vasco, onde a gente bate um papo sobre análise com vocês. E olha, vamos falar do Vasco a partir de agora, vamos trazer as informações do Gigante da Colina. É um dia feliz para o torcedor vascaíno. Apesar dos rivais quererem diminuir a nossa conquista, só nós torcedores sabemos o quanto é importante essa chegada do Vasco à semifinal da Copa do Brasil. O quanto o torcedor vascaíno há muito tempo não viu o Vasco chegar em algo muito próximo ao título. São 4 jogos para a gente poder chegar em um possível título, cara. E tá na hora, torcedor, de você se empolgar sim. Aceite essa felicidade e não ligue pros rivais. Ah, foi sofrimento, o Vasco perdeu, foi na sorte. Problema, o Vasco está na semifinal da Copa do Brasil. Isso é importante para quem no início do campeonato estava brigando para não cair. Eu fiz lives várias vezes aqui onde a galera dizia, eu já caiu. Vamos contar o tempo para quando o Vasco vai cair. Para quem estava na segunda divisão até pouco tempo, que teve que jogar aquele jogo sofrido contra o Ituano com 1 a menos. Então, cara, curta bastante. Celebre. Porque isso é o que o torcedor vascaíno precisa. E agora vamos, com fé em Deus, buscar uma final, respeitando São Paulo ou o Atlético, para que a gente possa voltar aos os anos de glória do Vasco. O torcedor do Vasco merece. E tudo isso tem muito a ver com o nosso querido Rafael Paiva, que daqui a pouco eu vou falar sobre ele. Mas antes de trazer as análises, as informações do Vasco que se classificou, só um recado ao torcedor. A arbitragem para o jogo contra a equipe do Flamengo está definida. Rafael Klaus será o homem do apito. Eu já imaginava, ou vem Daronco, ou vem Klaus. O Wilton Pereira não ia apitar jogo do Vasco de novo, depois de ter apitado o jogo da Copa do Brasil. Ia sobrar pro Klaus, né? E o Klaus apita aí Vasco e Flamengo, Flamengo e Vasco no próximo domingo no Maracanã. E falando do Vasco, o Rafael Paiva conseguiu mudar o Vasco. A gente pode questionar às vezes algumas escolhas do torcedor, do jogador, do treinador. A gente pode achar que o Vasco sofre demais, como ele mesmo fala, mas a gente não pode negar que o Rafael Paiva tirou o Vasco de uma lama, de uma areia movediça. Vamos lembrar que o Vasco tinha um aproveitamento pífio com o Ramon Dias, tomou 4 com o Ramon Dias do Criciúma dentro de casa. O Vasco tomou 6 com o Álvaro Pacheco do Flamengo. E com o Rafael Paiva isso tudo mudou. Quem imaginaria? Quem lá em abril, maio, chegasse e falasse assim, olha, o Vasco vai ser semifinalista da Copa do Brasil, o Vasco vai estar na primeira página do Campeonato Brasileiro. Todo mundo ia rir, ia chamar o cara de maluco. Mas hoje, o Rafael Paiva fez o Vasco chegar nesse patamar. E é técnico do Vasco. Tem que parar com essa de que, tem que efetivar. Rafael Paiva é o técnico do Vasco. E mudou esse time do Vasco. O time do Vasco compete. Seja com a menos, com a mais. Seja dentro de casa, seja fora de casa. O Vasco mudou a postura. O Rafael Paiva fez esses jogadores jogarem. E o time, o clube, os jogadores, o elenco, comissão técnica, diretoria estão todos unidos. E ele mudou o Vasco. Por isso que eu digo, total respeito ao Rafael Paiva. Posso questionar algumas escolhas, posso questionar outras coisas, mas o que o Rafael Paiva vem fazendo à frente do Vasco é surreal. É só a gente olhar Ramon Dias, é só a gente olhar Álvaro Pacheco, e a gente vai entender
a dimensão que esse trabalho que o Rafael Pacheco vem fazendo, que o Rafael Paiva vem fazendo à frente do Vasco. O quanto isso é gigante. O quanto tempo o Vasco não brigava por nada e o Rafael Paiva continua quebrando tabus, fazendo o Vasco voltar a ser o Vasco. E dois jogadores também, a gente tem que aplaudir esses dois caras. Verrete e Léo Jardim. Esses caras, sem esses caras, muita coisa que o Vasco tem hoje não aconteceria. Léo Jardim, ano passado, foi, para mim, um dos principais jogadores e principais responsáveis pela continuidade do Vasco na Série A do Campeonato Brasileiro com suas defesas. E ontem, mais uma vez, quando o Atlético pressionou, ele fez boas defesas. Quando precisou no pênalti, ele pega o pênalti do Canóbio. E o Verrete, cara, esse cara é sensacional. Bola na área, não tem bola na área que seja perdida ou cruzamento ruim para o Verrete. O Verrete tá em todas e virou uma liderança desse time. Desde que assumiu a braçadeira de capitão, a forma do Vasco jogar, a entrega do Vasco é outra. Esses dois caras, para mim, hoje, são símbolos desse time. Eu sei que o Vasco tem Paê, eu sei que o Vasco tem Coutinho, eu sei que o Vasco tem outros jogadores que a gente pode falar que são jogadores que são importantes, mas ninguém consegue chegar próximo ao que é Léo Jardim e Verrete hoje. O Vasco, sem um dos dois, perde e perde muito. Mas o Gigante da Colina hoje tem um goleiro, que para mim é um dos melhores do Brasil na atualidade, e tem para mim o melhor atacante do Brasil, quiçá da América do Sul, Pablo Verrete. Dois baitas jogadores. E o Vasco está saindo nesse momento de Curitiba, voltando para o Rio e voltando com algumas dúvidas. Porque Piton saiu sentindo dores musculares. Paulo Henrique sentiu uma cãibra e pediu para sair. Hugo Moura, com muito desgaste físico, também deixou a partida. E o nosso querido Maicon, que tem uma suspeita de fratura no nariz. Os jogadores serão avaliados. São 4 jogadores importantes, porque estavam sendo titulares do Vasco, e serão avaliados para saber as condições desses jogadores para irem a campo contra o Flamengo no próximo domingo. Piton com a dor muscular, muito desgaste, saiu mancando. Paulo Henrique, como eu falei, teve uma cãibra, acabou saindo, mas já sairia porque o Pumita é um dos cobradores do Vasco de pênalti. E o nosso Hugo Moura, que saiu bastante cansado, extenuado. Lembrando que o Hugo Moura tinha um problema já, né? Tem jogado no sacrifício, às vezes, pelo Vasco da Gama. Esses jogadores serão avaliados ao chegar no Rio de Janeiro para saber a condição para jogar contra o Flamengo. Lembrando que ainda temos Felipe Coutinho, que também será avaliado. E João Vitor está fora da partida, só volta contra a equipe do Palmeiras. Enfim, é um Vasco que pode fechar a semana com chave de ouro, enfrentando o Flamengo no próximo domingo, no estádio do Maracanã. Já pensou, cara? O Vasco vencendo domingo. Essa vai ser um dos melhores meses do Vasco, né? Vamos dizer assim. Um dos melhores 40 dias do torcedor vascaíno desde 2011. Pode ter certeza, se o Vasco vence esse jogo nesse topo. Então é isso, gente. Agradeço a você que chegou até esse momento do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência. Deus abençoe a todos. Até a próxima. Saudações vascaínas. E curta. Seja feliz. Não ligue para que o rival vai falar não. Somos semifinalistas da Copa do Brasil. Tamo junto. Até a próxima. Saudações vascaínas. E valeu. Até a próxima.